Miqueias 5, do 7 ao 15. Vamos dar continuidade à nossa série neste livro, o livro de Miqueias. Vamos ler da palavra do nosso Deus, que diz assim: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuviscos sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós pedimos humildemente que o Senhor nos ajude a ouvir a tua palavra com fé, com atenção, que o Senhor amoleça o nosso coração para aplicarmos essa verdade em nossas vidas e possamos viver segundo essas verdades. Que o Senhor nos mostre a tua glória e a glória do teu Filho amado através deste texto. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. É uma frase muito utilizada nos dias de hoje, talvez não muito utilizada, mas você deve conhecer que as pessoas dizem assim, que o serviço de casa, ele nunca acaba, o trabalho em um lar, ele nunca acaba. Se você conversa com uma dona de casa, provavelmente ela te falou isso algumas vezes já. Se você já foi o responsável por zelar da sua própria casa por um tempo ou permanentemente, você sabe que isso é uma verdade. Por mais que você cuide, limpe e zele, sempre há sujeira. A sujeira sempre dá um jeito de voltar. Esse tempo atrás, lá em casa, havia feito a limpeza e alguns minutos depois eu fui passar pelo mesmo lugar e já tinha teia de aranha. Foi questão de poucos minutos e eu fiquei surpreso como que elas trabalham mais que a gente, mais do que as pessoas que limpam. Mas o fato é, você ser o administrador, o dono ou aquele que zela de uma propriedade, e nós podemos aumentar aqui não só para uma casa, mas um estabelecimento, uma loja, o seu carro, qualquer bem material que você tenha, você sabe que cuidar, manter é um trabalho constante. Você precisa ficar cuidando e limpando de uma maneira constante, várias vezes na semana, no dia, no mês. A igreja não é diferente. A igreja também precisa de manutenção, a igreja precisa ser purificada. E o texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso. Nós estamos trabalhando o livro do profeta Miqueias. Miqueias, depois de denunciar o pecado do povo, no primeiro capítulo, de anunciar a descida do Senhor em poder para julgar este povo pecador, depois de denunciar o pecado dos líderes, tanto que roubavam as terras do povo e também os líderes que eram corruptos e agiam como canibais, explorando literalmente do povo. Miqueias então começa a fazer uma promessa a partir do capítulo 4 da restauração do reino. E ele diz, olha, Deus está prometendo que ele vai exaltar e restaurar o seu reino. Essa restauração, essa exaltação vai acontecer, mas vai acontecer depois do cativeiro, porque o sofrimento está vindo, a punição pelo pecado está chegando. Mas veja,
este momento de sofrimento, ele é um prelúdio para a salvação, para a libertação. A promessa continua a mesma. Deus vai exaltar seu povo, vai estabelecer o seu reino. E no capítulo 5, então, nós vimos que o estabelecimento deste reino vem através do Messias, o Senhor Jesus Cristo, aquele cujas origens são desde a eternidade, que nasceu em Belém, Efratá, pequena demais para ser contada entre as tribos de Judá. Depois, então, de dizer que o reino será estabelecido, o povo será exaltado, depois de dizer que essa promessa se cumprirá através do Messias, Jesus Cristo, o profeta, então, começa a dizer o que vai acontecer com o reino, com as pessoas deste reino. E isso é o que nós vemos do versículo 7 ao 15 deste capítulo. Em outras palavras, o que o profeta está nos ensinando é que Deus purifica a igreja de toda sujeira para que ela cumpra com o seu papel no mundo. Deus purifica e continua a purificar a sua igreja de toda sujeira para que ela cumpra com o seu papel no mundo. Veja, primeiro, qual é o papel da igreja no mundo. É isso que o profeta diz no versículo 7 ao 9. Ele nos mostra qual é a função, qual é o papel da igreja no mundo. Mais uma vez, nos referimos à igreja, porque a igreja é o reino de Deus. A igreja é o povo de Deus, é aquele reino que Deus prometeu exaltar, estabelecer, proteger através do rei Jesus Cristo. Esta igreja, eu e você, nós e a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo, ela tem um papel pelo qual está espalhada por todo o mundo. E qual é esse papel? Primeiro, o profeta compara com um orvalho. Versículo 7 diz, o restante de Jacó, a parte fiel de Israel, mais uma linguagem que diz respeito à igreja, o povo de Deus verdadeiro, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, espalhados por todo o mundo, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. A igreja é para ser, ou o papel da igreja é ser como o orvalho. Preste atenção, o que é o orvalho? O orvalho é aquela umidade ou o vapor que desce nas noites e quando você acorda de manhã bem cedinho, às vezes você consegue perceber que as plantas estão molhadas e você pensa, mas não choveu, da onde veio essa água? Isso é exatamente o orvalho que desce. E a igreja é para ser como este orvalho. Qual a função do orvalho? Bom, o orvalho tem uma função importante na natureza, de trazer vida, de trazer água para as plantas. É uma função de rejuvenescer, de vivificar as plantações. Principalmente no contexto em que Miqueias profetizou, aonde a chuva era escassa, onde a chuva era rara, o orvalho tinha um papel muito maior, muito mais importante, e era algo necessário para a sobrevivência das plantas. O orvalho é algo que vem de Deus, vem do céu, de cima para baixo. O orvalho é algo que vem sem alarde, sem fazer barulho, diferente de uma tempestade com trovões, onde todos vêm e escutam a chuva caindo, o orvalho vem sem alarde, de maneira silenciosamente. O orvalho vem diariamente. A chuva não vem todos os dias, mas o orvalho desce diariamente, de maneira pura, de maneira constante, sem alarde, à noite. É exatamente assim que a igreja deve ser. A igreja deve ser aquilo que na sociedade vivifica, traz a vida, rejuvenesce. A igreja deve ser aquilo que é necessário para a sociedade, sem fazer alarde, mas que está sempre presente, constante, trazendo a vida. A igreja também é algo que vem de Deus e deve sempre refletir o poder e o amor de Deus aonde estiver. O remanescente, o restante de Jacó, estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, é o que o profeta diz. Mas a função da igreja não é apenas essa.
A função da igreja, o papel da igreja no mundo também é o papel de um leão, um jovem leão. É o que o profeta diz no versículo 8. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, ao qual, se passar, as pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. A diferença de ilustração é muito grande. O profeta vai de um orvalho para um leão, um jovem leão, o qual ninguém consegue parar, o qual é considerado insaciável. A figura que o profeta está usando aqui é de um rebanho no qual um jovem leão chega e naquela época, e talvez até nos dias de hoje, a juventude, o leãozinho, ele era algo mais perigoso, porque ele não mataria apenas uma ou duas ovelhas para se alimentar, mas ele tem uma ferocidade insaciável e destruiria todo o rebanho, não pararia enquanto não tivesse destruído todo aquele rebanho. É dessa forma que o profeta descreve a igreja. O que isso significa? Significa que a igreja tem um papel, ou de trazer a vida, ou de trazer o julgamento, a destruição. Não há neutralidade. É impossível que a igreja esteja em um local e ela não produza nem vida, nem morte. Pastor, como assim? A igreja trazendo morte, isso é algo terrível. Não é a morte instantânea, física, não somos chamados para sair por aí espalhando a morte ao mundo, longe disso, de maneira nenhuma, não me entenda errado. O que nós devemos entender é que a igreja proclama a mensagem do Evangelho. O papel da igreja é proclamar a mensagem de Cristo Jesus, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação e de morte. Porque é uma mensagem que diz, olha, você é um pecador, merece a ira de Deus eterna, mas Jesus Cristo morreu na cruz, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Se você crer nele, se você o aceitar como Senhor da sua vida, os seus pecados são perdoados. A Bíblia diz, todo aquele que confessa com seus lábios e crê em seu coração é um filho de Deus, ele é salvo, ele faz parte da igreja. Essa é a promessa da salvação, essa é a mensagem de vida que a igreja proclama. Mas essa mesma mensagem, para aqueles que a rejeitam, se torna uma mensagem de destruição e morte. Veja só, o evangelho é algo maravilhoso. E o fato de que algumas pessoas pegam essa oferta e a ignoram, não aceitam, traz condenação para elas. Porque elas estão não apenas pecando contra Deus, mas aumentando o seu pecado, rejeitando o Filho de Deus, rejeitando a solução que eles precisam. Orgulhosos demais para admitir que não conseguem se salvar. O Evangelho traz vida e traz a morte. E é exatamente assim que a igreja funciona, espalhada por todo o mundo. A igreja é como o orvalho e também como um jovem leão. Não há neutralidade. É impossível a igreja estar em um local, ou deveria ser impossível a igreja estar em um local e não produzir efeito de vivificar aquele local, ou então de derrubar e destruir espiritualmente aquele local. Como assim? Mais uma vez, tem a ver com a mensagem do Evangelho. A igreja oferece a vida eterna através da pregação da palavra de Jesus Cristo sendo oferecido, e aqueles que rejeitam recebem a condenação eterna, a condenação à ira de Deus por rejeitarem a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Mas o fato é, não há neutralidade, não há pessoas que não são nem a favor nem contra. Ou você está em Cristo, ou você está no mundo. Não tem como estar em ambos ao mesmo tempo. A igreja é o orvalho, a igreja é o leão. E o papel da igreja como orvalho e como leão é garantido por Deus no versículo 9, que diz, a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, todos os teus inimigos serão eliminados. A igreja vai prevalecer, a igreja deve prevalecer, e Deus é quem garante que isso aconteça.
os inimigos serão eliminados. A igreja, que é o orvalho, que é o leão, vai prosperar e prevalecer sobre toda a terra. Este é o papel da igreja. O que isso significa então, irmãos, é que você sentado aqui neste banco, você deve ser orvalho neste mundo. Talvez você esteja mais íntimo com a ilustração de sal da terra e luz do mundo. Aqui nós temos a ilustração do orvalho, que traz uma mensagem semelhante. O sal tempera, a luz ilumina, o orvalho traz vida. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, você deve trazer vida. Você deve viver de um jeito que aonde você pise, as pessoas vejam a vida de Cristo em você, através das suas atitudes, através da sua palavra, através do seu testemunho. Isso significa que quando você está dirigindo e uma pessoa fecha você no trânsito, você não deve agir como o mundo, se exaltar, xingar, procurar a briga. Por mais que a pessoa está errada e te colocou em perigo, você é o orvalho que age com paciência e longanimidade. Você é aquele que deve trazer vida. Você deve trazer a vida aonde você estiver. No seu trabalho, você deve ser o melhor funcionário. Não para ter um orgulho próprio, ou crescimento próprio, mas porque você trabalha para trazer a vida. Aquele ambiente de morte agora possui uma pessoa viva, um servo de Cristo, que serve como o orvalho, rejuvenescendo, vivificando. Você deve trabalhar com alegria e disposição, fazendo o seu melhor, porque você é um representante do reino de Deus. Faça o seu melhor, alegre o ambiente em que você está. O crente nunca deve ser aquela pessoa que traz a tristeza por onde anda, aquela pessoa que desanima a todos, porque você é um filho de Deus, salvo pelo Filho de Deus. Você pertence ao reino de Deus, você deve funcionar como um orvalho. Veja que o orvalho vem sem alarde. Tudo isso que eu estou falando não é uma mensagem para que você saia por aí incomodando a todos, sendo pedra de tropeço para todos. O orvalho vem de maneira silenciosa. Você faz a diferença sem escândalo, sem alarde nenhum, como o orvalho. Mas você é necessário para trazer vida para a sociedade. Muitas pessoas dizem que a igreja está falhando, que a igreja não faz o seu papel. Mas, queridos, você pode confiar com toda certeza, a sociedade estaria muito pior se a igreja não estivesse espalhada pelo mundo. A violência que aumenta, e você acha, mas cadê a igreja? Porque a violência só vem aumentando, seria muito pior se não houvesse a igreja. A corrupção, a maldade, todos os problemas que nós enfrentamos seriam pior se não fosse pela igreja. Tanto pelo fato da igreja ser o orvalho, quanto pela promessa que Deus fez, que a igreja prevalecerá. Isso significa que Deus protege a igreja para ela ser orvalho. Deus não destrói muitos lugares, cidades e nações, porque a igreja está lá. O povo dele está lá, espalhado naquela nação. Ele protege, ele até mesmo retarda a punição ao mundo para a sobrevivência, a proteção da igreja. Nosso papel, ser orvalho aonde estivermos. Mas a igreja não é só o orvalho, a igreja também é o leão. Isso significa que nós temos um papel de derrubar e destruir o mal aonde nós formos. Faz parte da nossa função como igreja. Se você chega e aquela rodinha de fofoca se desfaz, não se entristeça. Isso deve acontecer, porque você não faz parte daquela conversa, você não se assenta naquela roda. Mais uma vez, nós estamos dizendo que você deve ser a pessoa mais irritante do mundo, aquela pessoa em que desfaz todas as rodinhas, não só a rodinha de fofoca. Não é isso. Mas o outro lado é que as coisas erradas acabam sendo restringidas porque você está lá. Você já deve ter experimentado situações onde as pessoas tentam fazer algo
contrário à lei ou à lei de Deus e elas param porque veem que você chegou. As pessoas estão falando mal do chefe de uma maneira horrível e param porque você chegou. Não se entristeça, este é o efeito da igreja na sociedade. Você é o orvalho, você é um leão. Sirva como um orvalho, trazendo a vida, e como um leão, destruindo todo o mal. Este é apenas um exemplo, você pode pegar esse princípio e aplicar para várias áreas da sua vida, na sua família, seu relacionamento, marido e mulher, na escola onde você estuda, as lojas que você faz comércio, em todo lugar. Lembre-se disso, você deve agir como orvalho e como um leão, trazendo a vida, destruindo o mal, sendo reflexo do amor de Cristo aonde você estiver. Esta é a mensagem do Evangelho. Este é o papel da igreja no mundo. E mais uma vez, você vai prevalecer, porque Deus te sustenta. Deus promete, a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Esse texto nos ensina que Deus purifica a igreja de toda sujeira para que ela cumpra com seu papel no mundo. Nós já vimos qual é o papel da igreja, ser como orvalho e como um leão. Vamos ver então como Deus purifica a igreja. Isso é o que nós vemos do versículo 10 até o versículo 15. Primeira coisa que nós vemos é que Deus purifica a igreja de tudo aquilo que rouba a nossa confiança. Tudo o que rouba a nossa confiança, que tira a nossa confiança de Deus, Ele nos purifica. Veja como o profeta diz isso, no verso 10 primeiro. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Ele continua no verso 11, destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. E também no 12, eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Deus prometeu exaltar o seu reino e prometeu fazer isso através do Rei Jesus Cristo. E isso já se cumpriu, nós somos o reino de Deus, nós somos a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. E nós devemos ser orvalho e ser leão, nós devemos ter a certeza de que a nossa mensagem vai trazer a vida da salvação para aqueles que aceitam. A nossa mensagem traz a condenação para aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Cristo. E o nosso papel é garantido pelo nosso Senhor, nosso Deus. Mas para que sejamos tudo isso, para que consigamos fazer tudo isso, Deus nos purifica. E a primeira coisa que o texto nos mostra que Ele nos purifica é de tudo que desvia a nossa confiança ou rouba a nossa confiança. O profeta diz a respeito de carros e cavalos, no versículo 10. Naquela época, principalmente neste contexto do povo de Deus, carros e cavalos eram exclusivamente ou principalmente instrumentos de guerra. Instrumentos de guerra. As carroças com seus cavalos e cavaleiros eram ferramentas para fazer a guerra. Assim como casas, cidades e fortalezas, no versículo 11, eram sinônimo de força militar também, mas para a defesa. Era sinônimo de segurança, proteção e estabilidade. Quanto maior a fortaleza, quanto maior os muros ao redor da cidade, mais seguro aquele povo estava. E o que o profeta está dizendo é, Deus vai destruir, eliminar tudo aquilo que desvia sua confiança. Como assim? Os israelitas muitas vezes confiaram em seus cavalos e carros para guerrear, e não no Senhor. Quantas vezes, mesmo tendo o exército maior e mais poderoso, com mais cavalos e mais carros, o povo de Deus era derrotado na guerra, porque Deus estava ensinando, não são os seus instrumentos que te dão a vitória, não é o seu poder militar que te dá a vitória, mas eu, o Senhor dos exércitos. E é a mesma coisa que Deus promete fazer em nossas vidas, nos purificar de tudo aquilo que nos desvia a confiança. Carros e cavalos para o ataque, ferramentas de guerra, cidades e refúgio para a defesa,
que nos dão segurança e estabilidade. Mas não só isso. No versículo 12, ele diz a respeito de feitiçaria e adivinhação. Diz assim: eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Também coisas que desviam a nossa confiança, que desviavam a confiança do povo. O povo não confiava em Deus para os abençoar, e sim em feitiçarias. O povo não confiava em Deus para fazer a vontade dele na vida deles, e sim tentavam adivinhar o futuro, para tentar manipular o futuro. O princípio é o mesmo nesses três elementos: carros e cavalos. O povo não confiava em Deus para guerrear, mas nos seus instrumentos. A sua segurança, a sua estabilidade, a sua proteção, o povo não confiava em Deus, mas nas cidades e nas fortalezas. E para garantir um futuro bom, as bênçãos futuras, o povo não confiava em Deus, mas em feitiçaria. E para ainda garantir que a vontade deles seria feita e não a de Deus, confiavam nas adivinhações para tentar manipular o futuro. Todas essas coisas faziam com que o povo, ao invés de confiar em Deus, confiassem nessas coisas. E o que Deus promete fazer? Destruir, eliminar, arrancar todas essas coisas da vida do seu povo, da vida da igreja. Esses itens que nós descrevemos aqui, eles são reais e presentes na igreja nos dias de hoje. Nós não temos, graças a Deus por isso, vivemos em paz e não temos carros nem cavalos de guerra. Existem tanques e armas. Quantas pessoas colocam a sua confiança nestes instrumentos? Deus diz que vai tirar de todos eles. Mas nós podemos pegar o princípio tanto de ataque e de defesa e descrever uma categoria de bens materiais ou itens materiais nos quais nós confiamos ao invés de confiar em Deus. O seu trabalho, o seu dinheiro, a sua saúde, a sua inteligência ou a sua capacidade. Se você confia em alguma dessas coisas para se manter, para se sustentar, para fazer suas obrigações, para cumprir com o seu papel na sociedade, saiba que o Senhor Deus irá destruir todas essas coisas. Muitas vezes, crentes nos perguntam: por que eu perdi o emprego? Por que Deus permitiu que a minha casa fosse destruída nessa enxurrada? Por que tal coisa de ruim aconteceu com o meu carro? Agora eu estou a pé. Como pode Deus fazer isso? Muitas vezes, a resposta está no fato de que porque as pessoas confiavam nessas coisas. O homem levantava cedo e trabalhava porque confiava na sua saúde. Este mesmo homem dormia tranquilo na noite anterior porque ele sabia que ele era uma pessoa saudável com um bom emprego. Se ele é saudável, tem um bom emprego, a família dele não tem risco nenhum de passar fome. Deus então tira o emprego e diminui a saúde. E nesse momento a pessoa se lembra: pera lá, é Deus quem me sustenta, é Deus quem cuida da minha família. Esse é só um exemplo de como Deus cumpre com essa promessa para purificar a igreja. Mas eu queria mostrar para os irmãos que isso é algo positivo. Isso não é Deus sendo ruim ou egoísta, confie só em mim. Não, é Deus fazendo o que nós precisamos, o que é bom para nós, tirando da nossa vida tudo aquilo que desvia a nossa confiança. Se você já cuidou de uma criança, um bebê, já teve filhos, você se lembra da fase em que eles querem pegar tudo que eles veem. E quando eles veem uma faca, eles correm, gatinham para pegar essa faca. Você não apenas diz: não pegue, não faça isso, você vai se machucar. Mas provavelmente você pegou essa faca e tirou do alcance dessa criança, tirou até mesmo da vista dessa criança. Por que você fez isso? Porque você o ama e porque você quer o que é bom para essa criança. O nosso Deus, nosso Pai, nos ama tanto que Ele não para na metade do caminho dizendo: confie em mim. Mesmo quando nós desobedecemos e confiamos em outras coisas, Ele vai e tira essas coisas da nossa vida, para que nós
possamos confiar só nele. E nós falamos de itens materiais, mas não é só isso, queridos. A feitiçaria e a adivinhação é uma realidade nas nossas vidas até os dias de hoje. Quantos crentes, quantas pessoas dentro da igreja não saem de casa sem acompanhar o horóscopo do dia? Não contratam funcionários dependendo do signo, se encaixa ou não encaixa. Seus relacionamentos são baseados nessas absurdas, falsas verdades que o mundo ensina. Quantas pessoas dentro da igreja vão atrás, vezes e mais vezes, do culto da vitória, a oração de poder, o toque do apóstolo fulano que vai trazer a cura. Essas pessoas não confiam em Deus, confiam nessas pessoas. Colocam a fé em misticismo, superstição, feitiçaria. É copo de água em cima da televisão e muitas outras coisas. Nós devemos lembrar de que a nossa confiança deve estar somente, exclusivamente em Deus. Em Deus. E Ele nos ama tanto, que Ele não apenas nos ensina e manda confiar nele, mas remove tudo o que possa desviar a nossa confiança. Mas não é só isso. Deus purifica a igreja também de tudo que rouba a nossa adoração. É o que Ele diz no versículo 13. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. O povo de Deus se contaminava com os deuses falsos das outras nações várias vezes. E Deus aqui está dizendo, quando o meu reino vier, através do meu Filho Jesus Cristo, e este reino estiver espalhado por toda a terra, como um orvalho, como um leão, eu vou purificar este reino, eu vou limpar este reino, esta igreja, de toda idolatria. Tudo que rouba a confiança deles e tudo que os faz ser idólatras. Deus purifica a igreja. Assim como o povo de Deus naquela época, nós temos muitos ídolos nos dias de hoje. Talvez não imagens feitas em madeira, esculturas, mas coisas que nós priorizamos acima do nosso Deus. Isso é idolatria. E Deus nos livra até mesmo dessas coisas. Deus destrói todos os nossos ídolos. Todos os nossos ídolos. Já falei de emprego, de dinheiro, mas isso não é só algo que rouba a nossa confiança, mas normalmente é algo que se torna o nosso ídolo. A pessoa vive para ganhar mais, a pessoa vive para se enriquecer, a pessoa prioriza o emprego, o status, o seu status social acima de tudo. Isso é idolatria. Deus promete purificar a igreja. Às vezes é por isso que você perdeu o seu emprego, porque você estava idolatrando, adorando aquilo. E Deus te ama a ponto de tirar isso de você, para que você o adore, apenas adore a Deus. Existem outros exemplos que nós poderíamos dar, mas vamos deixar apenas como um aviso de cuidado. Cuidado, porque Deus está prometendo eliminar os ídolos. Quais são os ídolos da sua vida? Para muitas mães, os filhos são ídolos. E se Deus precisar tirar o seu filho, para que você o adore exclusivamente e viva eternamente com Ele, Ele te ama tanto a ponto que Ele fará isso. Cuidado, não idolatre as coisas. A sua saúde, a sua vida, o seu emprego, os seus amigos, a sua igreja, o seu pastor, não idolatre. Adore apenas a Deus. Deus purifica a igreja. Deus purifica a igreja de tudo que rouba a confiança, tudo que rouba a adoração, e também das práticas imorais. É o que o versículo 14 diz. Eliminarei de meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Postes ídolos, talvez os irmãos acham que, e tem, de fato, uma relação com a idolatria. É verdade, mas o profeta aqui está tirando de uma forma específica aquelas práticas idólatras que envolviam imoralidade sexual. Aqueles postes ídolos diante do que o povo ia para cometer absurdos sexuais, dizendo que estavam cultuando
aqueles ídolos. Deus não elimina apenas a idolatria, mas também elimina as práticas imorais do seu povo. Ele purifica a igreja. Ele não dorme e não se cansa. Ele está trabalhando, purificando o seu povo, eliminando tudo aquilo que rouba a nossa confiança, tudo aquilo que rouba a nossa adoração e todas as práticas imorais, todas as práticas que cometemos, que os irmãos, que o povo de Deus pecador comete, que não condizem com a lei de Deus. Deus purifica a igreja. No versículo 15, ele nos dá o motivo pelo qual ele purifica essa igreja. Porque os que não são purificados, os que não obedecem à palavra dele, os que não ouvem a palavra dele, recebem a ira e furor. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. É o que o profeta anuncia, segundo a palavra de Deus. A lição de tudo isso é o seguinte: se a gente acha que pode estar na igreja e confiar em outras coisas, se a gente acha que pode estar na igreja e adorar outras coisas, se a gente acha que pode estar na igreja e cometer as práticas imorais que o mundo comete, nós estamos terrivelmente enganados. Deus vai purificar a igreja. Se você é um filho dele, ele vai purificar até mesmo a sua vida. Isso pode envolver um processo muito doloroso, te fazendo perder coisas preciosas aos seus olhos, para que você aprenda a confiar, adorar e obedecer somente a ele. Se você não é um filho dele, está se enganando e enganando aos irmãos e irmãs em Cristo, ele vai te tirar da igreja. Mas o fato é que no dia final não haverá pessoas que não pertencem a este reino e não haverá pessoas que praticam essas coisas. Leia Apocalipse, principalmente o final do livro de Apocalipse, e você vai ver a lista dos que não herdarão o reino dos céus. E são as pessoas que não confiam em Deus, não adoram a Deus e cometem as práticas que o mundo comete. Se você se encaixa em um desses grupos, lembre-se de um princípio importantíssimo em todo o texto de profecia da Bíblia: aonde há o anúncio de julgamento, há a oportunidade de arrependimento. Quando Deus diz, com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram, Ele está dando uma oportunidade para os desobedientes se arrependerem e se livrarem da ira dele, recebendo o amor dele em Jesus Cristo. Quais são as práticas que você deve se arrepender? Você tem vivido como um filho de Deus ou um filho do mundo? As suas práticas são morais ou imorais? O seu namoro é cristão ou não é cristão? Os sites que você acessa são sites morais ou imorais? Os seus pensamentos, os seus desejos, são pensamentos e desejos que edificam ou destroem? Cuidado, é impossível enganar a Deus. É impossível estar no reino de Deus, vivendo como o mundo. Lembre-se disso e se arrependa e venha para Cristo. Em Cristo Jesus, você tem a certeza da purificação e a certeza de que você será como um orvalho e como um leão espalhado pelo mundo. O profeta nos ensina que Deus purifica a igreja de toda sujeira para que ela cumpra com o seu papel no mundo.